Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Amém? Todos acharam? Quem achou, fala cheio, pastor. Veja bem o que diz o texto. Para o sábio, ou outra tradução diz para o entendido, há o caminho da vida. Veja bem. Para o entendido, há o caminho da vida que leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Outra tradução como esta diz: para o sábio, o caminho da vida é para cima, a fim de que ele se desvie do Seol, que é embaixo. Essa é uma palavra em hebraico que significa inferno. Querido, essa noite, eu quero falar com você 3 características daquele que é salvo. Eu poderia falar com você nessa noite características de uma pessoa que não é salva. E aí eu poderia apontar para você um montão de características. Ele é infiel, ele é implacável, ele é caluniador, ele é mentiroso, ele é adúltero, ele é efeminado, ele é desleal, ele pratica todas as obras da carne. Por essa característica dele viver debaixo do pecado, a Bíblia diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então eu poderia falar para você muitas características, mas eu gostaria de falar para você sobre 3 características do salvo. E aí, é sempre bom a gente esclarecer isso como uma introdução. Salvo do quê? Salvo de quê? E a Bíblia tem a resposta: da condenação eterna, do fogo eterno, do inferno eterno e do lago de fogo que arde com fogo e enxofre. E Jesus, em particularidade, a gente fala isso aqui, foi a pessoa que mais falou sobre o inferno em toda a face da terra. Jesus sempre exortava as pessoas para que elas tomassem cuidado com a mão delas, com os seus olhos, com a sua boca, com os seus pés, com todo o seu ser, para que essa pessoa não fosse lançada dentro do inferno. Jesus falou dos olhos: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom; se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau e ele andará em trevas. Então nós precisamos entender que isso é um assunto sério, que a Bíblia fala que quem é sábio, ele se desvia do caminho que vai para o inferno e ele procura o caminho que leva para o céu. E a primeira característica que eu quero falar para você do salvo é que ele nasceu de novo. Somente aquele que nasceu de novo pode entender as coisas do céu. As coisas do céu, a Bíblia diz que elas são loucura para os perdidos, para os que se perdem, para aqueles que não têm Deus na vida deles. Mas para os que têm Deus na vida deles, essas coisas são o poder de Deus. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós demos a pequena introdução de Provérbios 15, mas eu quero que você abra a sua Bíblia agora no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. E antes de lermos esse texto, nós vamos orar ao Senhor. Pai celeste, eterno Deus, Espírito Santo de Deus, te entregamos nossas vidas nas tuas mãos agora. Que a luz do alto venha do teu trono, da tua graça agora, e desça sobre cada vida, Pai, que está neste lugar, e que possamos agora termos experiências maravilhosas com a tua pessoa, revelações profundas da tua palavra, para que possamos andar pelo bom caminho e não nos desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita, e muito menos para trás, mas firmados na tua palavra,
prosseguiremos até o alvo que é Jesus, até o findar dos nossos dias. Por isso nós oramos em nome de Jesus, amém. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Preste atenção nesse diálogo que Jesus está tendo. É um diálogo pessoal que Jesus está tendo com um homem que era mestre em Israel. O Senhor Jesus então continua dizendo, a palavra de Deus continua dizendo: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer? Veja a pergunta dele: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito. 2 pontos. Veja bem agora, Jesus já muda o diálogo. Agora não é mais no singular, agora é no plural. E Jesus fala assim para todos os que estão perto dele: necessário vos é nascer de novo. Quem não nascer de novo, o Senhor Jesus disse que não entrará no reino dos céus, não desfrutará da presença de Deus na eternidade. Querido, o que Jesus, dentre tantas coisas, está explicando, está mostrando, é que nascer da água significa ser purificado, lavado pelo poder santificador da palavra de Deus. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É essa palavra que é o poder de Deus para salvar o homem. Paulo mesmo disse em Romanos: não me envergonho do evangelho que prego, porque é o poder de Deus para a salvação do homem. Então nós precisamos entender que esta palavra é como Paulo diz a Timóteo: esta palavra vai te tornar apto para a salvação eterna. Por isso Jesus está dizendo que é pela água, é por esta palavra que vai nos transformar. Veja bem o que diz o meio-irmão de Jesus, Tiago, capítulo 1, versículo 18: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Querido, é pela palavra que você recebe a adoção. É por esta palavra que você agora é uma nova criatura. Paulo disse: as coisas velhas ficaram para trás, eis que agora tudo se fez novo. Então agora é uma nova vida, pautada unicamente, exclusivamente em Cristo Jesus. Esta é uma das características daquele homem ou daquela mulher que já nasceu de novo. Querido, quando a gente era do mundo, eu acho que todos nós aqui podemos falar isso. Quando nós éramos do mundo, nós vivíamos para o mundo 24 horas por dia, porque a nossa cidadania era brasileira, ou a colombiana, como queira. Nós vivíamos para essa terra como se dessa terra não fôssemos passar. O nosso coração estava no Brasil, ou de repente você já estava aqui na América. Mas quando a gente tem um encontro com Jesus e com a sua palavra, esta palavra que transforma, que cura, que liberta, que batiza, que transforma, esta palavra gera um novo nascimento na nossa vida. E é por essa palavra, pela palavra da verdade, que nós nos tornamos filhos de Deus, através do sangue precioso do Senhor Jesus e da sua pessoa. Pedro bem disse isso também. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, veja bem, entenda o texto. Nós tínhamos sido gerados
do nosso pai e da nossa mãe. Não é esse nascimento que Jesus está falando no Evangelho de João, capítulo 3. Mas ele explica: sendo de novo gerados, não de semente corruptível. De quem que Pedro está falando? Da semente de Adão, da semente do homem e da mulher. Ele está falando de uma semente incorruptível. Mas aí ele continua: mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é o que, querido? Para quê? Para sempre. Essa palavra que permanece para sempre, ela é viva e ela permanece para sempre. Jesus disse: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Escute bem o que eu quero dizer para você. Nascer de novo significa ser purificado pelo poder da palavra. Nascer de novo, querido, significa a vida de uma pessoa agora ser totalmente cristocêntrica, embasada no poder do Evangelho. Então, nascer de novo só pode ocorrer na vida de uma pessoa através da palavra de Deus, através dessa palavra. E um dia eu vi uma homenagem de um pastor que fez a outro pastor, e ele falando da palavra. Eu anotei algumas coisas e acrescentei outras coisas dessa homenagem que ele fez. E eu quero que você agora, cada palavra que você escutar agora, dessa boca que vos está falando, desse microfone que vos está saindo esse som, eu gostaria que você agora abrisse a sua alma, seu corpo, seu espírito, para receber a virtude dessa palavra. Por quê? Porque a palavra, ela impressiona, a palavra direciona, a palavra educa, a palavra ensina, a palavra fascina, a palavra conserva, a palavra preserva, a palavra santifica, a palavra purifica, a palavra edifica, a palavra qualifica, a palavra enriquece, a palavra envolve, a palavra resolve, a palavra de Deus ela move, a palavra comove, a palavra converte, a palavra ela manda, a palavra ela encanta, a palavra ela quebranta, a palavra de Deus ela levanta, a palavra de Deus ela vê, a palavra de Deus prevê, a palavra provê, a palavra regenera, a palavra supera, a palavra impera, a palavra ela forma, a palavra transforma, a palavra reforma, a palavra é luz, a palavra conduz, a palavra introduz, a palavra reluz, a palavra é viva, a palavra é santa, a palavra é pura, a palavra é energia, a palavra é profecia, a palavra é sabedoria, a palavra é unção, a palavra é revelação, a palavra fortalece, a palavra é ouro, a palavra é tesouro, a palavra é alimento, a palavra é mantimento, a palavra é suprimento, a palavra é pão, a palavra é água, a palavra é leite, a palavra é azeite, a palavra é maná, a palavra é manjar, a palavra é mel, querido, a palavra é lâmpada, a palavra é trombeta, a palavra é bandeira, a palavra ressuscita, a palavra salva, a palavra cura, a palavra perdoa, a palavra é escudo, a palavra é arma, a palavra é espada, a palavra é fogo, a palavra revela, a palavra fecha, a palavra abre, a palavra defende, a palavra ataca, a palavra surpreende, a palavra é tudo. Você pode dar uma salva de palmas. Essa é a palavra de Deus. Esse é o poder de Deus. Por isso, escute, já colocaram ela na fogueira. Por isso colocaram ela para ser proibida de ser lida. Por isso colocaram ela numa outra língua, em que o povo não sabia nada do que estava sendo falado. Por causa desse poder. Por causa desse poder, Ana Cecília. Porque a palavra é tudo. Por isso o Salmo diz: bem-aventurado, abençoado, bendito
É o homem que medita na palavra de dia e de noite, querido. Não é domingo à noite. É de dia e de noite, 7 dias da semana, 365 dias do ano, Pedro. Porque essa palavra, ela traz vida. Jesus disse nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito significa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E agora ser totalmente influenciado por Ele. É ser cheio do Espírito de Deus. Romanos, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Veja que bem que diz esse texto, tão lindo, tão singular das Escrituras Sagradas. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Espírito da vida nessa tradução. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da... Porque o salário do pecado é a... Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso agora, nascer do Espírito é viver baixo a influência de Deus, debaixo da influência de Deus. Mas Paulo não termina o seu texto aí. No versículo 5 de Romanos 8, Paulo chama mais ainda a atenção. Ele diz assim: porque os que andam segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito de Deus, segundo o Espírito Santo, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito Santo de Deus, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é uma característica daquele que nasceu de novo. É que dentro dele habita o Espírito Santo de Deus. Dentro dele agora há o maior presente que o homem pode receber na sua vida. Ele se torna santuário de Deus, morada do Altíssimo. E agora o próprio Deus habita dentro dele. Por isso que o desejo dele não é mais para ele, mas é para aquele que o alistou para a guerra. Por isso agora os seus desejos não são mais dele, porque ele sabe que todas as suas paixões, suas inclinações, seus desejos dão para a morte eterna. Então agora ele preferiu escolher, ele deseja andar num caminho que vai levar ele para a vida, para a paz, porque ele sabe que o caminho que ele vivia antes era um caminho de morte, era um caminho de perdição, era um caminho de condenação. Mas agora, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus está escrevendo a sua história rumo à nova Canaã, à nova Jerusalém. Agora não é mais ele quem vive, agora é Deus quem vive nele, agora é o poder de Deus que opera nele. Por isso ele não mais quer saber das coisas desse mundo, porque ele é forasteiro de uma terra distante. Ele agora é cidadão da cidade santa, da nova Jerusalém. Ele é peregrino, ele é passageiro, ele não tem morada certa nessa terra. Amém. Que agora o nome dele, a casa dele está lá no céu, querido. Não está mais aqui nessa terra. Quem nasceu do Espírito, quem nasceu da água e do Espírito, não vive mais
na prática do pecado. Vocês já perceberam como é que o pecado está sendo banalizado hoje? Já percebeu? Liga a televisão, põe no site de notícias, liga o rádio, você vai perceber que a iniquidade tem aumentado velozmente, assustadoramente. Coisas que para a sociedade, não vamos falar da Bíblia não, vamos falar aqui, exemplo, vamos pegar agora da sociedade. Coisas que há 20, 30 anos era uma aberração, hoje estão querendo colocar como normal, como se pode fazer. Coisas que a Bíblia condena, coisas que a Bíblia não aceita e nunca vai aceitar. Pelo contrário, a Bíblia diz, no livro de Romanos, abra sua Bíblia comigo, primeiro capítulo de Romanos, capítulo 1, veja o que diz o texto, versículo 18: porque do céu se revela a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Por quê? Pois, nessa tradução, pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis, são imperdoáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, loucos, e outras traduções. Versículo 23: e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Versículo 24: por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações, a imundícia, para os seus corpos serem desonrados entre si. Versículo 25: pois mudaram, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura, ao invés do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Sabe o que aconteceu? Sabe qual a consequência disso tudo? Veja o versículo 26. Pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza. Veja que coisa séria, querido. Recebendo em si mesmos a recompensa que convinham aos seus erros. Essa é a geração que nós estamos vendo, presenciando. Uma geração que trocou a verdade de Deus. Uma geração que está vivendo a mentira. E nós sabemos que o pai da mentira é Satanás. Hoje o que existe pessoas nos templos espalhados pelo mundo afora, pregando um outro evangelho, pregando o evangelho da porta larga, pregando o evangelho da comodidade, pregando o evangelho para você ser feliz, pregando o evangelho que não vai me confrontar, que não vai dizer para mim, cuidado com esse caminho que você está andando, porque esse caminho parece ser bom, final de morte. Cuidado para onde você está indo, cuidado com quem você está andando, cuidado com o que você está falando, cuidado com o que você está ouvindo, com o que você está vendo. Não! Prega um evangelho para satisfazer o gosto do cliente, para encher os templos de pessoas e de tesouros para si próprios, não para o reino. O que está acontecendo nos nossos dias hoje é a profecia que Jesus entregou. O amor de muitos esfriaria. De quase todos. Por quê?
Porque a iniquidade ia aumentar. E onde que a iniquidade aumenta, gente? No mundo? No coração? No inferno? Não, querido. A iniquidade tem aumentado dentro das igrejas. Dentro de lugares que eram para ter a simplicidade de Jesus. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus disse uma palavra que muitos pregadores não conhecem. Aprendei de mim que sou manso e humilde, simples. Ele disse que bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. E hoje pessoas estão indo para a igreja para se tornarem ricas, para terem sucesso, para que o CDzinho dela seja rodado no mundo inteiro, para que ela venha ganhar o business dela evangélico. Querido, nós não podemos olhar para essas coisas. Nós não fomos chamados para essas coisas. Nós fomos chamados para parecermos com Ele, para sermos simples, humildes de coração, para andarmos nas suas pisadas, para não olharmos para a esquerda, esses exemplos errados, para não olharmos para a direita, para quem está brincando com Deus, muito menos para trás, que simboliza aquela vida sem Deus que você e eu tínhamos sem Jesus nesse mundo. Não, querido, nós não fomos chamados para andar desse jeito. Nós somos chamados para olhar firmemente para Jesus, andar nas suas pisadas, entender que o negócio é com você. Foi como a minha esposa disse aqui, é só você, querido. Naquele dia não vai adiantar chamar mamãe, papai, vovó, tio, filhinho. Naquele dia, no dia da tua trombeta pessoal, não tem médico que possa retardar o teu sepultamento. Não há nenhum dinheiro na face da terra que possa evitar a morte de alguém, querido. Então por isso nós precisamos entender o que a Bíblia diz. Prepara para você encontrar com o Senhor teu Deus. Porque o texto que nós lemos hoje, você precisa se esforçar. Você precisa ter disciplina. Você precisa entender, olha, todo mundo pode, mas você não pode. Eu vou te dar um testemunho, irmão. Meu. Porque assim como o Tiago fala que Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que as nossas vidas, você não é diferente, nem eu, querido. Eu coloquei um joguinho pro Daniel brincar. E eu me percebi durante 3 dias. Minha esposa está aqui que não deixa eu falar errado. Que durante 3 dias eu gostei desse joguinho. É um jogo para adulto. Eu comecei a ganhar naquele joguinho, subir. E o jogo você concorre com o mundo inteiro. E eu estava lá na frente entre os melhores tempos que aquele jogo tinha. O Espírito Santo falou para mim assim: antes do Espírito Santo falar isso comigo hoje. Ontem, era sábado, estava tranquilo em casa, e eu peguei aquele jogo. Não tem pecado no jogo, não tem nada de errado no jogo. E o filho passou por mim. O Espírito Santo me entristeceu. Ainda quis argumentar. Deus, mas não tem problema. Não tem palavrão, não tem nada de errado. Não tem morte, assassinato, não tem nada. Mas o Espírito Santo me entristeceu. E eu continuei jogando. Por mais uns 10, 15 minutos. Mas o jogo ficou no meu celular. Hoje, quando eu acordei, o Espírito Santo falou comigo assim: tão alto como você está me ouvindo, tire esse jogo do seu celular. Eu achei que era coisa da minha cabeça. Por ontem, o Espírito Santo falou assim: tira esse jogo do seu celular agora. Eu peguei e deletei o jogo.
Querido, qual o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos? Que nós vamos estar na frente de um videogame, de um jogo, jogando um joguinho, que não tem problema? Ou eles vão ver a gente com a Bíblia na mão, de joelho dobrado, ou vão ver a gente na televisão. Por que eu estou dizendo isso para você, querido? Porque a Bíblia diz para mim esforçar para entrar nesse reino. Para você se esforçar. Uma característica daquele que nasceu de novo é que ele vive totalmente para o Espírito Santo de Deus. Ele não vive mais para ele. Ele não tem mais prazer nas coisas da carne, porque elas não podem mais satisfazer ele, querido. E olha, eu digo para você com muita propriedade isso que eu estou dizendo para você, esse testemunho. A minha esposa está ali. Depois que eu conheci o Senhor Jesus, nenhum tipo de jogo, que eu era amante de jogo no meu passado, me domina. Na casa do meu pai nós somos ensinados que jogo é parte da vida do ser humano. Quem se lembra do primeiro videogame que existiu na face da Terra? Não, antes do Atari. Não é da sua época mesmo, não. Antes do Atari existia um jogo de computador que vinha dos Estados Unidos, um jogo de computador não, um jogo de videogame, que tinha 12 jogos. Não sei se era telejogo ou... fugiu o nome. Era muito caro. O Atari veio algum tempo depois. Não sei se era telejogo ou era um negócio assim. E a gente jogava, disputava com a família inteira. Aí depois veio o Atari. E aí veio tantos outros jogos que existem até hoje, né? PlayStation 4 e Xbox. Eu quero dizer uma coisa para você aqui. Eu deixo para você esse versículo para você trabalhar em toda a sua vida, em qualquer área. Tudo eu posso. Mas aquilo que não me edificar, eu não quero. É o livre-arbítrio. Se não edifica o meu espírito, pode ser até bom, pode ser até legal, mas eu não quero. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair no relativismo que não tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Então deixa esse testemunho, fecha esse parênteses, para você entender que nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Segunda característica do salvo, ele é convertido, ele não é convencido. Você sabia que tem muita gente que é convencida, mas que não é convertido? Que vive numa geração de faz de conta que eu vou para o céu, faz de conta que eu sou salvo, faz de conta que meu nome está escrito no livro da vida. Pastor, e como é que a gente sabe disso? Pelo fruto. A Bíblia diz, pelo fruto você conhece a árvore. Jesus disse isso. E o livro de Mateus, capítulo 18, versículo 3, fala bem forte essa passagem sobre a conversão. Jesus disse em Mateus 18, versículo 3, e disse-lhe Jesus, mais uma vez Jesus falando 3 verdades em um só versículo. Em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos fizerdes como crianças, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Jesus está falando, quem não se converter, e não se tornar como um menino, como uma criança, é impossível essa pessoa entrar no reino dos céus. Por quê? Porque uma criança, ela é inocente, querido, se você quiser ensinar uma língua nova para sua criança, 5 anos de idade, 4 anos de idade, é a ideia certa para você ensinar ela. Porque a cabeça dela está fresca, a mente está vazia. E esse é o nosso problema. Que a nossa cabeça quer ficar cheia de coisas que não é de Deus. E o que dizem que é a oficina de Satanás? A preocupação,
a ansiedade. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E essas coisas vão contaminando o coração do homem. E aí vem o estresse, vem a depressão. Porque a falta de confiança em Deus gera essas coisas na vida de quem quer que seja. E não há ninguém aqui que é imune e que é um super-homem, uma super-mulher, que não esteja isento dessas coisas. Mas nós precisamos entender que se nós não quisermos sermos contaminados, influenciados por essas coisas, nós precisamos pagar um preço. A Bíblia diz ser de santo, porque eu sou santo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Irmão, eu não sei se você compreende isso, mas isso não é uma anedota. Isso é uma verdade. Isso não é uma fábula. Isso é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus vela para cumprir a palavra dele. Por que a Bíblia diz que Deus não tem um culpado por inocente? Porque muitos estão brincando com Deus, com a Bíblia debaixo do braço, indo em direção ao inferno de fogo. Por isso Paulo fala, não vos enganeis. Por isso Paulo dizia, ninguém vos engane. Por isso Jesus dizia, cautelai-vos. Porque muitas pessoas iam ter o poder de acreditar na própria mentira que elas dizem. Já conheceu gente assim? Só tem lá na Colômbia, Roy. Em Brasil não tem essas coisas não. A risadinha do Roy. Então veja bem, querido. Duas palavras no Velho Testamento para conversão. Nachan significa serve para expressar um sentimento profundo, seja de tristeza ou de consolo. Shan, palavra mais comum para significar a conversão, significa voltar, regressar, ou seja, um retorno àquele de quem o homem foi separado pelo pecado. Isso é que essa palavra no hebraico significa. Quando o homem se volta para Deus, quando o homem que estava indo a passos largos para o inferno, quando o homem que estava indo para a perdição eterna, alguém vem a ele, entrega um folheto, alguém vem a ele e prega a palavra. Por isso a Bíblia diz, o apóstolo Paulo ensina, prega a palavra a tempo e a fora de tempo, porque não haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina de Deus. Se você dizer a palavra de Deus para uma pessoa que é escrava da religião, que crê no dogma da igreja dela, cegamente, a Bíblia para ela e um pedaço de papel em branco é a mesma coisa. Porque ela não suporta a sã doutrina. É como Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 4, eles vão ter comichão nos ouvidos, cercação de mestres, segundo as suas próprias paixões, segundo as suas próprias concupiscências. Mas a Bíblia diz que não, nós não. Nosso desejo é agradar aquele que nos alistou para a guerra. A palavra conversão no grego, que tem várias nuances dessa palavra, e uma delas é epístrofe, significa conversão, volta. E também a palavra epístrofo no grego, que significa voltar-se, virar-se. E outra palavra também, estrefo, que significa voltar, dar meia volta. E também outra palavra que significa conversão, metanoia, mudança de direção, transformação de mente. Escuta, querido, esta palavra no grego, metanoia, significa arrependimento, nova mentalidade. Em outras palavras, é a cultura do céu e não a cultura do eu. Uma característica de quem nasceu de novo, gente. Escuta e anota isso no coração. A cultura que rege a vida dele agora, Fabrício, é uma cultura celestial. É uma cultura agora que passa pelo Calvário, que passa baixo a influência do sangue de Jesus. E agora ele está indo para o céu de glória. É embaixador do céu da terra. Não mais a cultura do eu. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou bom, eu sou... Não. É uma cultura celestial. Sai o eu e entra o Senhor agora para ser Senhor da vida. Veja bem o que diz Ezequiel capítulo 33, versículo 1. Sobre conversão, sobre estar arrependido, sobre mudar de mente, sobre ter a cultura do céu, sobre agora ter uma volta para Deus, sobre agora voltar, se retornar, regressar para o Senhor. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: dize-lhes,
Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho mau e viva. Convertei-vos, 2 vezes o Senhor ordena ao povo dele, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que morrereis as casas de Israel? É uma pergunta. Por que vocês vão morrer no pecado de vocês? Deus está dizendo, converta-se. Converta-se ao Senhor, que é justo, que Ele é rico em perdoar, em lavar e purificar, em limpar a sua transgressão. O Senhor diz, por que morrereis, ó casa de Israel? Metanoia é a palavra do crente, é o oxigênio do crente. Anote essa frase: quem entra na metanoia de Deus não entra na paranoia do eu. Deus me deu essa frase hoje para deixar para você. Quem entra na metanoia de Deus não entra na paranoia do eu. Estamos vivendo uma sociedade em que as pessoas são doentes. As pessoas precisam estar pegando seus celulares, precisam tirar fotos de um sorriso que a alma está clamando, a alma está chorando, para postar em um Facebook, para postar na internet, para mandar por e-mail, para mandar por WhatsApp, porque as pessoas estão vazias. Quem tem Deus no coração não precisa mandar foto para mostrar nada para ninguém. Quem tem o coração cheio de Deus, isto já o basta. Ele não precisa de mais nada, ele não precisa do ouro, da prata, ele não precisa de nada, de riqueza desse mundo. Ele precisa de Deus, ele precisa do Senhor habitando no seu coração, morando na sua alma, sendo o Senhor das suas emoções, porque não há nada maior, nada mais lindo, nada mais rico para a vida de um homem ou de uma mulher que ser guiado por Deus. Esses dias eu ouvi a pregação, acho que foi a Gisele que mandou, do pastor Paulo Júnior, pregando que na igreja dele ninguém chamava para evangelizar na favela, ninguém chamava para levar comida para os pobres, ninguém chamava para fazer isso ou aquilo para o Senhor, visitar os enfermos, os hospitais. E ali eu vejo que a alma dele está sangrando. Ele está contando um desabafo de um pastor que quer o melhor para as ovelhas, de um pastor que não prega o que as ovelhas querem ouvir, mas do que elas precisam ouvir, de um pastor que precisa alertar a igreja para o perigo que eles estão vivendo, de um pastor que verdadeiramente ama as ovelhas que são de Deus, porque ele não fala nada para agradar as ovelhas, ele dá o recado de Deus para que as ovelhas sejam de Deus, somente dele. Eu fiquei feliz. Por quê? Porque ainda tem 7 mil que não dobrou o joelho a Baal, querido. Nós não somos os únicos que estamos nessa empreitada, não, Lili? Ainda tem 7 mil nessa terra que não dobrou os joelhos a Baal, Solange, que não preferiu as riquezas desse mundo, os tesouros do Egito, os pratos de lentilha que Satanás está oferecendo, não só para Esaú, para os Esaús da vida, que estão dentro de muitos templos de igrejas, mas ainda tem Jacó, que luta pela causa de Deus, luta para prevalecer, para se esforçar, porque sabe que o reino de Deus é conquistado com força, com violência, não é com o braço cruzado, não é esperando a bênção chegar na casa, não é fazendo campanha de 7 semanas para conseguir o que quer, mas é botando a boca no pó, é subindo um monte, é se consagrando, é jejuando, é orando, é intercedendo, é clamando com ações de graça, é entender que a vida não é mais dele, mas é daquele que por ele morreu, ressuscitou. Querido, isso é cristianismo, isso é vida com Deus. O resto é blá 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 da religião, vai levar os perdidos para o inferno. Mas quem vive no poder do Espírito Santo de Deus, sua vida agora é convertida. Conversão e arrependimento estão intrinsecamente ligados um ao outro, ou seja, são inseparáveis. Então a segunda característica que nós ouvimos foi a conversão, e a terceira então é arrependimento dos pecados. Atos capítulo 3, versículo 19,
diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério da presença do Senhor. Outra tradução diz: pela presença do Senhor. Sabe por que muitos não encontram esse tempo de refrigério? Porque muitos não querem praticar a metanoia e praticam a paranoia do eu. Metanoia não, querido. Metanoia te faz descansar em pastos verdejantes. O metanoia te faz passar pelo vale da sombra da morte e você não temer mal algum. O arrependimento traz o céu ao coração, mesmo que falte farinha na vasilha. Na hora certa, no momento certo, a vasilha vai encher de tal maneira que você vai ter que pedir ajuda para os teus vizinhos, como a viúva fez. Tamanha vai ser a bênção que Deus vai entregar para esta igreja, para a tua vida, meu irmão. Escreve o que você está ouvindo. Amém. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Amém. Outro texto tão rico, tão lindo, que fala sobre arrependimento. Lucas capítulo 13, versículo 1 ao versículo 5. Mais uma vez, o mestre dos mestres, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que era e que para sempre será, o Deus Todo-Poderoso. Ora, naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios deles. Respondeu-lhe Jesus: pensais vós que esses foram maiores pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Jesus explica e diz que não. Eu vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Não se sabe ao certo exatamente o contexto do que Jesus estava falando e a prática que esses galileus estavam fazendo. O certo é que para os judeus, o ato que eles estavam cometendo era de uma abominação tal, de uma coisa tão horrenda, que eles se achavam melhores que os galileus. E aí Jesus fala a seguinte palavra: não, eu vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O Senhor Jesus está falando com uma palavra seríssima para a igreja, para o povo. Se não voltardes a Deus, se vocês não regressarem a Deus, se vocês não se converterem a Deus, se vocês não se virarem a Deus, se vocês não mudarem de vida para Deus, se vocês não se transformarem a mente de vocês para uma mente para Deus, todos, e aí todos incluíram você, querido. Quem sabe língua portuguesa e espanhol sabe. Todos é todos. Ele não está colocando exceção e nem tirando. Ele não está fazendo 2 pesos, 2 medidas. Ele não está fazendo acepção de ninguém. Ele está colocando a coisa como ela é, na prática. Se nós todos não nos arrependermos dos nossos pecados, Jesus está falando, de igual modo todos perecereis. De igual modo perecereis. Versículo 4. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Falando de gente má, gente maligna. Aí Jesus fala, Jesus mede o homem por igual, gente. Ele diz, não, eu vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Jesus está falando em outras palavras,
se todos vocês não se converterem, não praticarem o metanoia, não praticarem o arrependimento, o voltar, o regressar, o retornar àquele que foi o Senhor que morreu por nós na cruz do Calvário, se todos nós não entendermos que nós precisamos voltar de todo o coração, virar-nos para Deus, voltarmos, darmos a meia volta, se nós não entendermos que precisamos mudar, precisamos transformar as nossas vidas com arrependimento, com choro e com jejum, Jesus está dizendo para todos, de igual modo, perecereis. Quantos estão entendendo que Deus está falando com vocês essa noite? Louvado seja teu nome, Senhor. Todos, de igual modo, perecereis. Acontece com o salvo. Ele se arrepende. Não quer dizer que ele vai errar. Jesus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quer dizer, quando ele errar, ele vai se entristecer, ele vai se arrepender, ele vai mudar de atitude, ele vai, se preciso for, jogar o computador fora. Quanto lembra daquele filme? Não sei se é Fireproof, em que aquele jovem que tinha aberto uma porta para destruir seu casamento, ele pega um taco de beisebol e começa a quebrar o computador. Prova de fogo. Aquilo foi metanoia que entrou na alma daquele jovem. O que é que está te separando de Deus ou tentando te separar de Deus, querido? Joga fora. Talvez nós tenhamos algumas coisas dentro da gente que nós precisamos jogar fora. Algumas coisas que a gente trouxe do Egito. Vaidade, soberba, orgulho, indiferença, egoísmo. Tantas coisas que a gente trouxe da bagagem do mundo do velho homem. E Deus está falando: se não vos converterdes, todos, de igual modo, perecereis. Há uma palavra também no grego, que muito poucas pessoas falam dessa palavra. Chama-se metamelomai. Significa, olha que profundidade dessa palavra: arrepender-se das consequências do pecado. Não somente arrependimento pelas causas do pecado. É diferente. Vou ler de novo para você. Metamelomai significa arrepender-se das consequências do pecado. Não somente arrependimento pelas causas do pecado, que é diferente. E eu vou tentar te ajudar. O que é consequência? Significa resultado negativo que afeta a vida de alguém. Eu não vou fazer isso porque isso vai afetar a minha relação com Deus. Eu não vou cometer este pecado porque eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus. Isto é metamelomai. Agora, a causa significa a razão ou motivo que explica ou justifica o ato de alguém, o acontecimento ou ação de alguém. Ou seja, causa é totalmente contrário de consequência. E eu vou tentar te exemplificar com um exemplo da Bíblia. Eu quero que você me responda. Judas Iscariote. Você que já deve ter ouvido essa pregação em algum lugar. Judas Iscariote teve arrependimento ou remorso? O que teve? Remorso, filho? Você, filho? Carlito, remorso ou arrependimento? Remorso? Todos vocês estão errados. Esse é o ponto que Deus quer te levar à consciência do que é viver uma vida santa. Judas teve arrependimento da causa, não da consequência. Gente, isso é profundo. Muitos teólogos ensinam que Judas teve remorso e não arrependimento. A Bíblia, porém, nos ensina que Judas teve arrependimento.
Não metamelomai, mas o da causa. Abra comigo a sua Bíblia. Exatamente do que ele fez. Você pegou no ar, meu irmão. Mateus capítulo 27, versículo 3. Olha que coisa séria. Então, Judas 27, 3. Todos acharam? Põe no telão. Então Judas. Essa tradução não tem, mas vou ler na minha. Talvez você vai estar igual a minha. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, devolveu ou trouxe arrependido, ou como está nessa tradução, compungido, que é sinônimo, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Querido, porém, ele se arrependeu pela causa e não pela consequência do pecado. A sua está remorso? Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso. Sim, escuta bem. Tudo na verdade é sinônimo, mas escuta. Muitos querem dizer que remorso é uma coisa, isso é errado. Remorso é aquela pessoa, ele teve remorso e por isso ele não se arrependeu. Não, querido. Ele se arrependeu. Que essa palavra no grego, no original, é metalomenai. Ele se arrependeu, ele ficou arrependido. Não como querem colocar a palavra na boca de Judas, que Judas teve remorso e que remorso seja uma coisa diferente de arrependimento. Não. No português, exatamente. Você pegou? No português, sentir mal com aquilo que fez. Que é sinônimo de arrependimento. Mas tem pregador que quer separar remorso de arrependimento. E é o que eu estou ensinando para você. Não há esta palavra separada de uma maneira de reagir com tristeza, com condoer-se. O arrependimento é você ter tristeza. E ele teve tristeza, sim ou não? Teve. Ele teve arrependimento, sim ou não? Tanto que devolveu. Mas ele teve consequência da causa. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Não. A Bíblia não fala que ele em momento algum. Exatamente da causa do que ele fez. Não da consequência. Meu amigo, meu mestre, ele não se arrependeu da consequência, ele se arrependeu da causa. Vou jogar essas moedas, mas não veio arrependimento. Sabe por quê? Todo arrependimento do metanoia, todo arrependimento da alma, ele vem a consequência como resposta. O que foi o exemplo daquele que estava na árvore, em cima do muro? Zaqueu, desce da árvore, hoje convém pousar na tua casa. O que Zaqueu fez? Qual metanoia que entrou dentro dele? Jesus falou para ele assim: Zaqueu, você é um pecador miserável. Se você não devolver para os pobres o que você está fazendo, você vai para o inferno, Zaqueu. Você vai para a perdição eterna, Zaqueu. Porque você está em pecado. Você está roubando dos pobres, Zaqueu. Jesus disse para ele? Não. Precisou? Não. A Bíblia diz que ele chegou para Jesus. Hoje mesmo. Vou devolver 4 vezes Zaqueu que tenho roubado. Vou restituir. Hoje mesmo. Ele deixou para amanhã. Isso é metanoia. Isso é arrependimento pela consequência do erro, não da causa. Isso é tão profundo, gente, que hoje estão querendo mudar a verdade de Deus e florear, dizendo que Judas teve remorso, como se remorso fosse diferente de arrependimento. Não, é a mesma, são sinônimos, mas na linguagem do português abrasileirado, conseguem separar arrependimento e remorso, sendo que são a mesma coisa, mas colocam que o remorso de Judas não foi acompanhado. Não, aqui está o mistério revelado. É porque Judas não teve o metamelomai na sua alma. Ele não teve aquele arrependimento de chegar. Irmãos, eu digo uma coisa para você. Judas não pregou, não fez pecado mais feito que Pedro, não, gente. Pedro pecou do mesmo jeito. Mas qual foi a diferença? A diferença é que Pedro voltou para o Senhor.
A diferença é que Pedro quis consertar. A diferença é que Pedro voltou-se. Judas não, querido. Judas voltou as costas para Deus pela sua atitude. Teve o seu coração orgulhoso. E aí, aonde que mora o perigo? Porque onde não há quebrantamento, o diabo está se andando para o lado para ceifar a vida, para tragar a vida da pessoa. Mas quando há arrependimento, querido, quem te bate numa face, você dá outra. Quem te chama para andar uma milha, você anda duas. Quem te pedir a capa, você dá a túnica. Porque você nasceu de Deus. Agora você anda debaixo do metamelomai. Você anda debaixo do metanoia de Deus. Você anda agora abaixo ao poder do Espírito Santo de Deus. Porém, a Bíblia não fala só de Judas. A Bíblia fala de Pedro, que se arrependeu, que voltou-se ao Senhor com lágrimas, com choro. Daí eu entendo Tiago dizendo para a gente se voltar para o Senhor, se converter com todo o nosso coração. A Bíblia também fala dos irmãos de José. Queridas, as pessoas só falam mal dos irmãos de José. Ninguém exalta a atitude dos irmãos de José pelo arrependimento que eles tiveram. Irmão, José, ele provou os irmãos dele. Botou os irmãos dele no crivo. Vamos ver se esses caras se arrependeram mesmo. E eles viram o arrependimento neles. Ele viu sinceridade. Ele viu metanoia na ação deles. Quiseram proteger Benjamim. Mudou. Aqueles homens maus. Aqueles homens que jogaram o irmão naquele lugar, naquela cova, agora estavam querendo proteger o irmão mais novo por causa do pai. Algo brotou no coração deles, gente, e mudou a história deles. A Bíblia diz também de Davi. Davi, um homem que a Bíblia diz, segundo o coração de Deus, achei a Davi. Mas um homem que num determinado dia achou que Satanás tira férias e vai para o Cape Cod ou vai para as Bahamas passear. E Satanás não tira férias. Ele anda de redor rugindo como um leão procurando alguém que possa tragar. Na verdade, quando nós olhamos para as janelas da vida e não olhamos firmemente para Jesus, para o Senhor, para Deus, nós estamos andando em direção de caminhos perigosos e águas tempestuosas. Davi voltou-se para o Senhor. E a Bíblia diz que ele chorou a consequência do seu pecado. Amargamente, como Pedro chorou amargamente. Significa sincero arrependimento de coração, de alma. A Bíblia também fala de um jovem, que a Bíblia não pôs nome nele, mas que de fato existiu essa história. Conhecido por todos nós como filho pródigo, que tinha tudo na casa do pai e resolveu vender as suas partes, adquirir o seu dinheiro, botar no bolso e ir para o mundo para gastar o dinheiro que era seu, era dele. Mas a Bíblia diz que ele, caindo em si, o arrependimento de Deus, o metanoia, ele voltou para a casa do seu pai e o seu pai o recebeu de braços abertos. Mas de todos os exemplos que a Bíblia fala de arrependimento, há um especial que eu quero falar com você essa noite. Porque quando nós falamos do filho pródigo, aquele filho um dia conheceu o que era bom, o que era certo. E ele voltou-se para a casa do pai. Quando nós falamos de Pedro também tinha a consciência de ter andado com aquele que é certo, da maneira certa, correta com Deus. Mas e quando você, ou quando alguém, nunca experimentou o que é de Deus? Quando alguém nunca soube o que era certo? Quando alguém que vivia nas trevas, ou um povo que vivia em trevas, que viu uma grande luz e se arrependeu com panos de saco, e se arrependeram tanto, e tiveram tanto temor a Deus, que não só eles colocaram panos de saco sobre si, não só aqueles milhares e milhares de homens
Não somente eles, mas também todas as suas mulheres. Não somente as suas mulheres, mas todas as crianças. Não somente as crianças, mas todos os animais foram colocados panos de saco por arrependimento dos seus pecados. Isso é incrível. Que a gente vê o metanoia singular na vida de uma pessoa é lindo. Mas quando a gente vê o metanoia no plural, no coletivo, a gente entende que é assim que a gente tem que viver. O livro de Jonas, Jonas capítulo 3, narra essa história de uma cidade chamada Nínive, que seria destruída por Deus, que seria devastada pelo Senhor, mas que se arrependeu dos seus pecados, que se arrependeu com panos de saco e cinza. E o Senhor, diz o texto, se arrependeu e não destruiu essa cidade. Jonas capítulo 3, versículo 1, diz assim: a santa, eterna e imutável palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e lhe proclama a mensagem que eu te ordeno. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade, de 3 dias de jornada. E começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada de um dia, e clamava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será submergida. Segura aí. Uma cidade que não era pequena, que precisava andar nela 3 dias para chegar de um lado à outra extremidade. Jonas colocou o pé naquela cidade e começou a falar: em 40 dias Nínive será subvertida. Em 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Em 40 dias o Deus de Israel vai varrer essa cidade. Em 40 dias, se vocês não se arrependerem, se vocês não deixarem o Shanã, o Nashan de Deus no hebraico, que significa pesar, sentimento profundo, tristeza da alma, Oshá, palavra que significa conversão, voltar-se a Deus, regressar a Deus, um retorno ao Senhor. Versículo 5. E os homens de Nínive precisaram escutar uma vez só, gente. Tem gente, escuta essa. Tem gente que escuta a mensagem domingo em domingo, de ano, e não se arrepende, não se converte do seu pecado. Não muda de vida. O coração duro, cerviz dura. Mas estes homens, por isso eu quero exaltar a vida destes ninivitas. Estes homens, pastor, não precisou pegar na mão para vir na frente arrependido e entregar a vida dele para Jesus. Estes homens somente num dia creram em Deus, e não somente creram em Deus, proclamaram um jejum para a cidade inteira, vestiram-se de saco, desde o maior deles até, escute bem, até o menor. Versículo 6. A notícia chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono e, despindo-se do seu manto, meu irmão, se despa de você mesmo, e cobrindo-se de saco, sentou-se sobre cinza. Poderia dizer: quem esse homem pensa que é, para sair de lugar longe para vir me afrontar o meu reinado, a minha casa? Que ele pensa que é, manda matar ele. Mas não, porque os que se exaltam serão humilhados, mas os que se humilham serão exaltados.
Bíblia diz que ele se humilhou. E não só se humilhou, fez uma proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam nem bebam água. Decretou um jejum para a cidade inteira. Versículo 8: mas sejam cobertos de saco, tanto os homens como os animais, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram? Olha para mim, querido. Toda vez que eu e você entramos no nosso quarto, dobramos o nosso joelho aqui, tem um Deus que está nos céus que está te vendo. Amém. Tem um Deus que está te observando. E a Bíblia diz que Deus, Ele mora com contrito e abatido. A Bíblia diz que o soberbo Ele conhece de longe, mas o humilde conhece de carregar ele, gente. Eu sei que você já foi carregado pelo papai muitas das vezes. Eu sei que você ainda vai ser carregado muitas das vezes, e eu também. Viu Deus o que fizeram? Como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Então, quando a gente vê um jovem, uma jovem, como aquela mulher que é arrependida, aquela prostituta que lavou os pés de Jesus, que derramou um vidro de alabastro sobre os pés de Jesus, é muito bonito. Quando ela quebrou o nardo e jogou sobre os pés de Jesus, é muito bonito. Mas muito mais quando é no coletivo. Quando a gente se arrepende por nossa família, quando a gente se arrepende por nossa igreja, quando a gente se arrepende por nossa cidade, quando a gente se arrepende pelo nosso país. Queria que você ficasse de pé. 3 palavras que fazem parte da vida do salvo: nascer de novo, converter e se arrepender. Eu quero que você saia do seu lugar agora. Eu quero, juntamente com você agora, orar ao Senhor. Como a palavra de Deus nos ensina a orarmos uns pelos outros. Eu quero orar juntamente com você. Pai, eu creio que o Senhor, essa noite, está começando uma nova etapa na vida desta igreja, da vida dos que estão aqui, Senhor. Precisamos entender, Senhor, que é nascendo de novo que nós vamos ver a vida eterna, que é nascendo da água e do Espírito, sendo direcionados pela Tua Palavra e pelo poder do Teu Espírito Santo, que é na conversão da nossa alma, que é no arrependimento do nosso ser, é que nós vamos achar pastos verdejantes. Por isso eu quero confessar aqui essa noite nosso pecado como indivíduos, pecados como família, como coletivo, pecados como igreja, pecados como cidade, pecados como nação.
Tua palavra diz que nós somos nação sã. E por isso eu te peço nessa noite que o metanoia do Senhor ache morada no nosso coração, como indivíduos que somos, como igreja que somos, como corpo que somos, como família que somos, e que esse metanoia nos distancie das coisas que são do mundo e ele nos aproxime, Pai, das coisas que são do Senhor. Peço-te humildemente por cada vida que está aqui na tua casa, pelos que vão ouvir essa mensagem, que teu Espírito, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo eterno, possa nos convencer de toda a verdade de Deus. E que possamos, ó Deus, quando nos levantarmos deste chão, possamos levantarmos daqui, Pai, com a tua mão nos erguendo, com a tua verdade nos guiando, Pai amado, deixando as coisas para trás, deixando aquilo que não é do Senhor, deixando as coisas de menino, mas agora buscando as coisas do alto, do homem criado segundo a verdade de Deus, segundo, meu Deus amado, a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, seguindo agora os passos e as pisaduras de Jesus, para que naquele dia, Pai, nenhum de nós se arrependa de ter andado em vão, perdido seu tempo nessa terra, não praticando as obras da carne, mas as obras do Espírito. Quero te agradecer, Pai, por essa palavra. Quero te agradecer pelo exemplo de Pedro, pelo exemplo de Davi, que se arrependeu. Quero te agradecer, Pai, em especial, pelo exemplo dos ninivitas, que todos, a começar com o rei, todos se arrependeram. Que possamos fazer como o rei de Nínive, nos despirmos daquilo que não te agrada, daquilo que não traz vida, daquilo que não tem parte com o Senhor, nos vestirmos do novo homem, criado segundo a imagem de Deus, nos despirmos do velho homem, nos vestirmos do novo homem, criado segundo Deus. Te agradeço, Pai, por esta palavra que é fiel e verdadeira, viva e eficaz e digna de toda aceitação. Graças eu te dou por cada vida que adentrou na tua casa hoje, para que pudesse ouvir essa verdade. Oramos em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, igreja. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Diga assim: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Mais uma vez.